Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Método Cast. Eu sou Camila Davino, médica clínica, e hoje eu trouxe 2 profissionais aqui que vão conversar sobre um assunto que eu acredito que vocês vão gostar. Será que aquele paciente que está diante de você pode receber sangue? Quer receber sangue? Então, é basicamente sobre isso que a gente vai conversar. Será que existem outras maneiras desse paciente receber esse sangue ou não receber e ser tratado adequadamente? Então, hoje estou aqui com o Dr. Hernan, vocês já conhecem, né? Médico, cirurgião geral, cirurgião vascular e médico intensivista. Ele vai trazer a realidade desses pacientes, então a vivência que ele tem com esses pacientes. Estou aqui com o professor Danilo. A primeira vez eu vou deixar que ele se apresente para vocês. Eu sou o professor Danilo, sou professor do Instituto Federal de Alagoas e desde o ano passado estou coordenando o curso PBM-FAO. Prazer estar com você, doutora Camila. Perfeito. Gente, vocês sabem, o nome do podcast é Método Cast justamente pela organização que tem na nossa conversa aqui. Então, para deixar algo mais organizado e de melhor forma de entender, a gente vai dividir essa conversa em blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre as estratégias clínicas. Então, a gente vai entender como tratar a anemia, como controlar sangramentos sem usar a própria transfusão sanguínea. No segundo bloco, por que evitar a transfusão? Então, a gente vai discutir os riscos, os limites e a importância de buscar alternativas a transfusões. No terceiro bloco, a gente vai saber o que é a COLI. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente vai entender, vai explicar o papel da comissão de ligas, né, com hospitais e como ela atua junto a equipes médicas. No bloco 4, a gente vai trazer as técnicas cirúrgicas. Então, você vai conhecer métodos como algumas máquinas que ajudam a preservar o sangue do próprio paciente. No bloco 5, a gente vai falar sobre ética e emergências. Então, a gente vai falar sobre os dilemas médicos e bioéticos quando o paciente recusa a transfusão em situações críticas. E, por último, a gente vai falar dessa situação na realidade do SUS. Então, a gente vai encerrar com os desafios e as soluções para aplicar essas estratégias na rede pública. Vamos lá? Quer falar alguma coisa? Não, vamos lá. Para começar, a gente começa, né? Vamos lá. Quais são as principais técnicas que a gente tem com relação à transfusão? Então, o paciente, ele recusou a transfusão sanguínea. Quais são as principais técnicas? A gente vai discutir um pouquinho sobre elas, mas de uma forma resumida, Danilo. Atualmente existe um arsenal, assim, composto por fármaco, técnica, equipamentos que podem ser usados para tratar um paciente que está com anemia, controle de sangramento, sem a transfusão de sangue, sem o hemocomponente. E tanto para caso assim, de paciente de ambulatório, caso clínico, como também os pacientes cirúrgicos, e nos 3 períodos, né, no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório. A gente pode falar mais depois sobre como alistar algumas delas dentro do PBM, por exemplo. O que seria o PBM? O PBM é a sigla em inglês para Patient Blood Management, que hoje é a linha de pesquisa mundial sobre gerenciar e conservar o sangue do próprio paciente, em português, né? A ideia agora é não focar simplesmente, se o paciente ficar anêmico, se tiver um sangramento, a gente vai usar o sangue total ou o hemocomponente. A ideia seria 3 pilares né, do PBM. Primeiro, detectar o mais precocemente possível a anemia, iniciar tratamento, melhorar o status de coagulação do paciente, fator de coagulação, ação plaquetária. No segundo pilar, né, minimizar a perda do sangue desse paciente, seja por diminuir flebotomias, usar tubo pediátrico, usar algum mecanismo, alguma tecnologia para recuperar o sangue do próprio paciente numa cirurgia. Né? E o último pilar do PBM é otimizar o status fisiológico geral do paciente, melhorar, por exemplo, recuperar a volemia, ter um controle bem rigoroso com a temperatura interna do paciente para que ele consiga ficar bem clinicamente, mesmo tendo algum nível de anemia. Entendi. E essas técnicas vão demorar muito para chegar ali no SUS? Eu posso falar isso. Claro. Eu posso dizer assim, por exemplo, a gente falou sobre melhorar, detectar anemia e tratar, sem transfusão, né? Aí hoje os principais fármacos nesse cenário são a eritropoetina, o ferro venoso, tem até um ferro que é mais recente, né, que é a carboximaltose férrica, que corresponde à dose máxima na semana, corresponde a 10 ampolas do ferro venoso mais comum, do noripurum, do ferro purum, né? E está disponível já no SUS, né? Então, eu diria assim, né, por incrível que pareça, talvez alguém diga, essa tecnologia, esses fármacos aí são de alto custo, esses equipamentos que vocês vão conversar, isso aí é medicina dos Estados Unidos, isso aí é país europeu. Mas, na verdade, não. Tem até uma portaria, a gente vai comentar depois, né? Mas tem uma portaria do Ministério da Saúde, uma portaria de 2017, que já determina, né, a necessidade de se procurar alternativas à transfusão, o risco inerente à transfusão tem que ser diminuído, né? E para isso tem que ter a opção terapêutica à transfusão. Né? Inclusive, as máquinas são os equipamentos mais caros, né? As máquinas de fazer a recuperação do sangue do paciente na cirurgia, fazer autotransfusão de forma segura e com todo o kit de filtragem, de reinfusão, né? Descartável. Até essas máquinas já estão previstas, já tem normativo do SUS, então já chegou. Maravilha. Né, para o Brasil. E, doutor Hernan, como o professor Danilo acabou de explicar, ele disse o quê? Que a gente já
utiliza de máquinas, de procedimentos, né, como estratégia para pacientes que recusam a transfusão sanguínea. Então, existem algumas medidas que a gente pode utilizar, seja antes da cirurgia, por exemplo, né, e após o procedimento cirúrgico. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Então, primeiramente, boa noite, né, de estar de novo aqui no Método Cast, e dizer assim que quando eu fui abordado pela primeira vez pelo Danilo, isso me chamou muita atenção, né, fui eu quem sugeri, inclusive, para a gente fazer essa discussão aqui, porque isso não é um problema novo, né, a questão da não transfusão, do não querer, né, dentro da medicina tem alguns jargões assim, né, que eu sou contra, inclusive, disse isso inclusive na palestra que ele deu, né, sangue é vida. Eu não acho que sangue seja vida, não. Acho que sangue é vida em determinadas situações, né, mas em outras é mais doença do que qualquer outro problema. E nós temos, sim, isso já há muito tempo. Olha, eu tenho 28 anos de formado, e desses 28, na minha residência ainda de cirurgia vascular, eu comentei isso na entrevista, né, na palestra que o Danilo deu para a gente no hospital, eu já lidei com esse tipo de segmento sem saber que era isso. Na verdade é isso, né? A hemotransfusão diluída, né? Que a gente faz a retirada de bolsas programadas durante o pré-operatório, durante o trans, e já vai repondo esse sangue retirado do próprio paciente. Isso me parece que não é negativa para eles, porque o sangue é deles mesmos, né? Não é um sangue de outra pessoa, que, né? Dentro das convicções religiosas, que não compete a gente trabalhar aqui. Mas a gente já trabalhava com isso no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Eu não sabia que era isso. E até comentei que em Jundiaí tinha um hospital, não sei se ele é aberto ainda, mas era um hospital que basicamente ele só operava testemunho de Jeová. E eles tinham, posso dizer assim, uma excelência em fazer procedimentos com taxas de hemoglobina muito baixas, né? Com segurança, sem nenhumas complicações. Então, assim, nós temos já no estado essa máquina que ele falou, né? Inclusive num hospital que funciona 100% SUS, né, que é o Hospital Carvalho Beltrão, nós temos essa máquina lá, que é utilizada nas cirurgias, por exemplo, de coluna vertebral, sim, que é um procedimento cirúrgico que tem um sangramento muito elevado, que é a SafeCell, não é isso? A gente tem esse equipamento já. Agora, novamente, Camila, é aquele processo que eu sempre toco no ponto que a turma da medicina não gosta, né? O que falta muito pra gente, nós médicos, é falta de conhecimento, né? Conhecimento técnico e, vou até extrapolar um pouco, talvez vontade de querer ter conhecimento técnico, né? Você sabe disso, a maioria dos profissionais que se formam, eles ficam estagnados, né? Isso. E congressos só tem uma função, né? Aumentar o worklist, né? E aumentar níveis de cidades conhecidas para o turismo. Fora isso, pouquíssimas pessoas aproveitam. Onde o congresso, a maioria deles tem muita coisa boa para ser aproveitada, inclusive esses temas que são abordados. Mas nós temos algumas estratégias que podem ser pensadas, né? E aí entra a COLI, né? Que o Danilo daqui a pouco vai falar um pouco sobre ela, para tentar ajudar nesse engajamento aí, para evitar esse número exagerado de hemotransfusões, seja de sangue, de hemoderivados, sangue total, concentrado demais, não interessa. Seja qual for o tipo de hemoderivados, pode ser diminuído assim, se a gente souber antecipar o problema e trabalhar com isso com uma certa antecedência. Então, no caso, antes da cirurgia ou do procedimento, até a eritropoetina pode ser utilizado, ferro, AB12, né, para organizar, para preparar aquele organismo, né? Pode. É utilizado na prática? Então, isso a gente estava até discutindo na palestra, nós temos ainda alguns embates técnicos. Eu até questionei isso para o pessoal da COLI e para o Danilo na palestra, que, por exemplo, a gente sabe que a eritropoetina ela é extremamente eficaz, né, na estimulação da medula para a produção de glóbulos, mas existe uma restrição a nível de estado, não estou falando de estado de Alagoas, estou falando de estado federação. Que a eritropoetina, basicamente, ela é destinada aos pacientes renais crônicos por excelência. Os dialíticos por excelência, né? Nem os agudos que a gente está dialisando agora, eles têm, vamos dizer assim, o alcance de pegar. Um protocolo, entra com um pedido junto ao Estado, farmácia de alta complexidade. Acredito eu que o custo deva ser alto, né? E deve ser mesmo, porque isso são, esse protocolo, isso são drogas sintéticas, deve ter um alto custo, né? Embutido nisso. Mas isso existe, é um problema que a gente não consegue utilizar isso em todos os pacientes. Especificamente nos pacientes que a gente está abordando aqui, né, dos testemunhos de Jeová, a gente tem a COLI, tem o pessoal que trabalha em cima disso, que eles são, vamos dizer assim, os intermediadores, e na hora que a gente precisa desse socorro, no caso o paciente, a gente pode entrar em contato e eles providenciam isso. A forma que eles conseguem, eu não sei, não me interessa, mas a gente consegue fazer isso, né? E outra coisa que a gente tem dificuldade, essas drogas, como o Danilo falou, né, o ferroquelato, ou a maltodestrose, né, férrica, são substratos que a gente pode utilizar, mas por algum embate, eu não sei, de questões administrativas, não acredito que seja financeiras, porque financeiras acredito que não seja tão caras assim, a gente ainda tem muita dificuldade de conseguir isso a nível de hospitais públicos. Com certeza, convênio e particulares a gente consegue, mas quando fala em hospital público, existe uma dificuldade grande. Talvez, e aí vem novamente a falta de conhecimento, né,
por parte de quem está organizando, que está manipulando esses pacientes, talvez desconheçam os protocolos que existem para ele começar antes do problema acontecer, né? Então, se o paciente tem uma cirurgia programada, vamos supor, vai colocar uma haste de ferro da ortopedia, vai fazer uma fratura de fêmur, que geralmente são cirurgias de maiores portes, ou vai fazer uma ressecção tumoral, né, um paciente oncológico. Então, isso existe uma programação, não é feito assim, quebrou agora, opera agora. Não existe uma programação. E essa programação geralmente leva em torno, sei lá, 3, 4 semanas. Acho que é tempo suficiente para a equipe começar a trabalhar preventivamente, já na melhora, na otimização dos quadros de anemia desses pacientes, Certo. sem dúvida. Professor Danilo, e para quem nunca nem ouviu falar sobre a COLI, o que é a comissão, né, de ligação com hospitais para pacientes com testemunho de Jeová? Qual é a ligação que você tem com a COLI? Boa. A COLI, né, ou Comissão de Ligação com Hospitais, só para contextualizar aqui no estado, né, no ano passado, procurando oportunidades para encontrar um protocolo para atender o paciente testemunho de Jeová que recusa transfusão de sangue por convicção religiosa, foi feito um ofício à Secretaria Estadual solicitando que fosse formado assim, um treinamento sobre esses protocolos alternativos à transfusão. O ano passado? O ano passado. Tá. E desde janeiro para cá, né, já foram feitas, eu já fui convidado para umas 25 palestras como professor do IFAL. Quem né? é que forma essa comissão? Bem, a comissão é formada por profissionais da saúde. Diversas áreas. Equipe muito profissional, né? Pode ter médico ou não. Mas eu sei que é uma rede mundial. As Testemunhas de Jeová tem essa comissão para dar apoio técnico, tanto para o paciente, comprar um médico, né? Entendi. E basicamente eles mantêm também um escritório. Por exemplo, aqui no Brasil fica em São Paulo, o escritório, né? Tem 80 comissões, se eu não me engano, 70, 80, não lembro bem o dado, né? Mas todas essas comissões ligam para esse escritório e dali eles podem proporcionar serviços como consultoria de médico para médico, médico com experiência para tratar um caso específico, né? E até eles têm um portal de literatura científica, né? Que é o jw.org/medical, por especialidade, né? Problema cirúrgico, problema hematológico, problema pediátrico. E lá os artigos já estão selecionados e são de revistas, de portais comuns, como PubMed, revistas também de impacto, Lancet, né? Outras, Nature. E aí pode-se obter, né, o que está sendo publicado nas academias e nos principais hospitais com relação a esses protocolos. Então é um serviço completo que beneficia tanto o paciente deles como também os médicos que toparem cooperar. E no caso, tô aqui, sou uma médica, tô com dificuldade aqui com o paciente sendo, né, testemunho de Jeová, como é que eu procedo? Tem algum número que eu posso ligar? Como é que eu faço para acionar a comissão? Entendi. E isso é imediato? Eu solicito e o profissional já vai lá? Como funciona isso? Eu tenho aqui o número de alguns membros da COLI, né? Então vou deixar na tela. Tá certo. Tem um presidente da COLI aqui de Maceió, que é o senhor Cristiano Binas, né? Pronto. E o lema deles é assim, geralmente nas palestras, quando eles fazem aquela, né, uma demonstração lá dos slides, do papel da COLI, uma das coisas que eles falam no final, a COLI está disponível 24 horas por dia, perfeito. 7 dias por semana. Então, por meio desses membros, se eu não me engano aqui no estado são cerca de 50 pessoas diretamente atendem esse plantão telefônico. Então, eles são conectados, muitas vezes são contatados pelo próprio paciente e depois o paciente pede uma visita no hospital. Aí esse membro da COLI vai lá, visita, acalma o paciente muitas vezes e conversa com o médico sobre os protocolos que estão sendo usados para tratar pacientes que recusam transfusão. Geralmente essa é a... Eu acredito que como é o grupo, né, o grupo deles é um grupo bem organizado. A gente até, acho que foi semana passada, né, que você entrou em contato comigo, que um outro paciente também entrando para fazer uma ressecção de uma massa tumoral, e eu não sou da oncologia, né? Mas aí eu passei o contato da coordenadora da oncologia do hospital, né, para que então fosse tomada as medidas. E ele estava até comentando com a gente ali que o paciente estava tomando, né, o substrato para a formação de sangue. Então, assim, eu acho, né, vou dizer que eu tenho certeza que a COLI tem sido, assim, muito interessante, e por acaso eu conheci um dos participantes que foi visitar uma paciente na UTI cirúrgica, no pós-operatório da cirurgia vascular. E foi quando ele né, fez um contato comigo, eu não sabia nem que ele disse, se precisar de eritropoetina, não, ela está tomando, aí se eu não me engano, já está tomando. E claro, é uma paciente que ela tinha uma condição muito, muito grave, mas foi respeitado, até porque a gente precisa, né, respeitar essa liberdade hoje religiosa. Hoje não, na verdade a gente sempre teve que respeitar, só que a gente passou por algum tempo aí meio obscuro. Mas é necessário, sim. Me tira uma dúvida, a COLI é só para pacientes testemunho de Jeová ou porque a gente sabe que existe recusa não só para pacientes com abordagem religiosa, mas uma filosófica, por exemplo. Não, ele não é testemunho de Jeová, mas ele não quer receber sangue, né, por uma filosofia que ele tem, né, de vida. Então, a COLI é apenas para testemunho de Jeová ou outros pacientes podem acionar? Pelo que eu entendi, sim. Pelo que eu entendi, eles Testemunho atendem... de Jeová, né? Porque a maioria dos casos, a vasta maioria é testemunho de Jeová que procura. religiosa, né? Aí eles atendem principalmente as pessoas, os membros, né, que se identificam como fazendo parte da religião da Testemunho de Jeová. E essa estrutura foi criada para atender essa demanda específica, né? Uma comissão, inclusive, dentro da organização religiosa, né? No entanto,
eu já me deparei com alguns casos de pessoas que tinham convicção filosófica, ou porque era profissional da saúde, já tinha estudado alguma coisa relacionada a risco transfusional, e estava com dificuldade de encontrar um fornecedor de eritropoetina, né? A eritropoetina do SUS é a alfa-epoetina. É a alfa-epoetina. E como o doutor Hernan lembrou, né, tem todo o protocolo para ser cumprido para poder pegar ali gratuitamente no centro de abastecimento farmacêutico, né? Essa medicação já foi muito cara, né? Já custou uma única ampola R$ 700, R$ 800. O relatório do centro de abastecimento farmacêutico aqui da CESAL, ele aponta, eu peguei no mês de abril agora, hoje está custando R$17, R$18, de tão comum que se tornou, né? Principalmente pelos pacientes com insuficiência renal. Só que ainda é difícil comprar o acesso, né? Não é qualquer farmácia que vai ter. Então, as testemunhas de Jeová conseguem por meio da Coli, então tem um fornecedor que já faz a venda dessa medicação num preço mais acessível, e aí consegue também dar informação para qualquer pessoa, né? E acaba beneficiando outros também. O interessante, abrindo aqui o terceiro bloco, né, por que buscar alternativas às transfusões, é que nem só pessoas que fazem ali a recusa, né, a transfusão de sangue, têm a oportunidade de utilizar esses outros métodos. Então, qual é a importância disso daí, né? De tudo isso que está acontecendo, que está aparecendo, das novas tecnologias aí, né, com relação a transfusão de sangue, né? A alternativa à transfusão de sangue. Acho que é uma boa pergunta. Eu queria citar, eu acho que um parâmetro assim, que torna importante procurar, primeiro que é um compromisso ético, né? O profissional da área de saúde ele tem um compromisso de estar sempre atualizando, né, a medicina dinâmica, né? E nos últimos 30, 25 anos, aquele conceito de que é uma medicina baseada em evidências. Não é mais eu aprendi assim, vou morrer assim, eu faço assim e não mudo, né? Foi assim que foi meu treinamento, né? Então, na verdade, a ideia é acompanhar. E o que é que as meta-análises têm apontado, né? Então, os maiores estudos científicos hoje são meta-análises. Eles pegam grandes estudos observacionais, estudos randomizados, duplo cego, feito com um número de pacientes grande, em centros, né, com todo rigor estatístico, mas eles pegam várias pesquisas, fazem uma análise estatística completa, e o que está sendo apontado? Houve agora em 2021, a OMS publicou uma diretriz sobre hemocomponente, a necessidade de implantar gerenciamento. E nesse estudo epidemiológico de anemias, ela apontou o seguinte: há uma grande indicação de hemocomponente mundial, não é só no Brasil, né? No mundo inteiro, a indicação de hemocomponente é uma das maiores, né, feitas, está entre 5 terapêuticas mais usadas. Sim. No entanto, está se relacionando que os pacientes que são não transfundidos, ou que só foram transfundidos em último caso, em comparação com o paciente que é transfundido liberalmente, o excesso de transfusão está muito correlacionado com o aumento de morbidade, mortalidade. Era o que eu ia perguntar, né? Os riscos, né, com relação à transfusão. Pois é. Você já iniciou. A gente tem que entender o seguinte, aquela história, sangue é vida, né? É vida entre aspas. Você sabe que, embora as transfusões, os hemoconcentrados, os derivados... Vidas, né? Não, salva, mas eu digo assim, a gente sabe que do ponto de vista técnico, isso evoluiu muito nos últimos anos, né? Até pela necessidade de identificação precoce de doenças, né, transmissíveis, que vêm muito pelo sangue. A gente sabe que existe um controle muito rígido, mas não é um controle, vamos dizer assim, 100% isento de falhas. Eventualmente pode acontecer. E tem as reações também. Tem reações transfusionais, tem uma série de complicações que a gente sabe que estão envolvidas, né? E aí por isso que eu digo, sangue é vida, entre aspas, né? Tem alguns anos já que existe um debate a nível mundial, qual é o número mágico, porque eu digo assim, o número mágico para se transfundir um paciente, né? Então, até aquelas 6, 7 anos atrás, o número mágico era 10. Se a hemoglobina estivesse abaixo de 10, transfunda o paciente. E aí a maioria dos consensos era assim, bom, não é bem 10, né? Se a gente chegar com 7 e o paciente não tiver sinais nenhum, não vamos transfundir. Se a gente chegar abaixo de 7 e apresentar algum sinal ou sintoma de descompensação, transfundamos. Perfeito. E eu estava até comentando na palestra, eu fiquei, na era do Covid, com a hemoglobina de 4,5, sem sintoma nenhum, né? Tomei sangue adoidado. Espero não ter feito nenhum tipo de reação, né? Pós-transfusional. Na hora não fiz. Hoje em dia não sei, né? Mas a gente tem esses problemas. Então, lembrar assim que o sangue, claro, ele tem a sua validação, né? Protocolos, por exemplo, de hemotransfusão maciça, que a cada vez mais a gente vê impregnados em seriados americanos, em protocolos como a TLS, ACLS, PAUS, NLS, tudo que for S que a gente conhecer aí. Mas são situações muito extremas, situações muito diferentes do que a gente está abordando aqui. Uma coisa, eu até questionei isso, né? Na emergência, como é que a gente faria esse tipo de procedimento? E eu só lembrando aqui, há anos atrás nós tivemos aqui um problemaço do ponto de vista ético, né? Porque um cirurgião aqui de renome do estado fez uma hemotransfusão dentro da HGE. Eu não estou questionando aqui questão técnica, se foi bem feito, se foi adequadamente feito, não estou questionando isso. Estou questionando a atitude dele de pensar em fazer a autotransfusão de um local, teoricamente, isento de contaminação, que era o tórax. E isso, na mesma hora, foi motivo de
manchetes de jornais condenando o cara da falta de ética no procedimento de autotransfusão, porque isso é uma coisa que não se fazia mais. É aquilo que eu estou te falando, é a falta do acompanhamento, talvez do aprofundamento, do conhecer sobre o assunto. Né? Aonde está aí, a Coli, o Danilo trouxe aqui para a gente agora, dizendo aí, autotransfusão. Autotransfusão o que é? O cara vai se programar durante o procedimento cirúrgico para ir tirando o sangue mais concentrado, e a cada bolsa que ele tira de concentrado, de sangue total, na verdade, ele bota soro fisiológico ou ringa, um colóide qualquer, né, para repor esse volume, um cristalóide, melhor dizendo, não colóide. E aí, quando o paciente começa a mostrar sinais de debilidade hemodinâmica, que a hemoglobina está muito baixa, eu começo a retornar o sangue que eu fui tirando por períodos. Onde, teoricamente, o primeiro que saiu, que tem maior concentrado de hemácias, vai ser o último a entrar. E isso tem protocolos bem estabelecidos, que são realizados nos grandes centros. Eu fico muito questionado por que a gente aqui tem essas dificuldades todas de implantar isso. Talvez a barreira sejamos nós mesmos, né? De novo, situações totalmente diferentes. Situações de emergência, né, em que existe o risco imediato de morte, e situações programáveis, né? Ou as urgências eletivadas, ou seja, aquela que você programa o procedimento. Talvez a gente consiga introduzir esses protocolos, tentando otimizar essa não necessidade de fazer tantas hemotransfusões. Né? E você que está entrando na linha agora, né, dos procedimentos de emergência, você sabe que a quantidade de sangue que é solicitado é uma coisa fora do comum. Né? Sangrou um pouquinho, traz sangue. E o próprio ATLS, né, que é o protocolo de trauma, ele diz isso. Vamos fazer no máximo 1 litro de soro. Depois disso é sangue, plaqueta e plasma. Sangue, plaqueta e plasma. Para todo mundo trauma, independente do que seja. Mas é uma situação diferente. É um paciente que tem um risco iminente de morte, que se não fizer, vai complicar. Diferente de um paciente que a gente, de repente, pode trabalhar isso de forma mais organizada. Eu queria comentar sobre os riscos, né? Eu acredito, assim, que um dos principais riscos transfusionais, além dos que são conhecidos, né? Os riscos imediatos, infecções, né? Tem a trale, que é uma lesão pulmonar grave, que geralmente evolui com grande porcentagem para óbito, né? Imunossupressão, né? Mas, assim, a lesão de estocagem das hemácias é algo que está, assim, sendo a principal linha de investigação de por que o sangue halogênico, o sangue doado, está tão relacionado com o aumento de mortalidade e morbidade, né? Porque os pacientes que não são transfundidos ou que têm uma hemotransfusão bem restrita, eles têm mais chance de evoluir bem, né? A lesão de estocagem, ela é bem explicada nos registros de microscopia eletrônica, né? A hemácia, ela é discoide, ela é bicôncava, ela se dobra para passar em capilares bem fininhos, né? E quando a hemácia é estocada, né, numa bolsa plástica refrigerada, sem oxigênio, ela se deforma. Ela vira um equinócito esférico, espiculado, né? Até a própria morfologia já dificulta a microcirculação. Mas a parte que está sendo investigada agora é a bioquímica dessas células. Então, índices bioquímicos como óxido nítrico baixa dessa hemácia estocada, né, 2,3-DPG baixa, que são as substâncias que abrem o capilar, é a substância que regula a oxigenação, que faz com que a hemácia tenha a capacidade de oxigenar e chegar no tecido liberar o oxigênio, né? Então, ela perde as funções. Ela perde as funções, basicamente, né? No entanto, por que se tem tanto risco associado e se os estudos epidemiológicos, né, estão apontando para procurar alternativa, por que prevalece ainda, né? Atenção, porque geralmente, quando tem um paradigma, assim, um padrão, né, que se convenciona, estatisticamente leva pelo menos 17 anos para mudar, mesmo que haja novas descobertas científicas de impacto, sólidas, mas é difícil, porque vai trabalhar na base do sistema. O estágio da medicina é baseado naquilo, a residência é baseada naquilo, os protocolos são construídos, né, e já vêm sendo seguidos. Para ser protegido juridicamente, eu tenho que seguir um protocolo. Então, para você transformar tudo isso, leva 17 anos. Só que tem uma notícia boa. A OMS começou a falar muito de PBM, alternativa à transfusão, gerenciar o sangue do paciente, em 2010. Então, se a gente somar 17, né? Faltam dois. Então, a gente está vivendo um momento de ouro. É um momento, essa discussão aqui é totalmente especial. É contemporânea, né? Cabe, eu acho que agora é a hora de estudar, de ficar curioso sobre isso. Peraí, será que funciona mesmo, né? Acompanhar. Acho que vale a pena. Verdade. Entrando aqui no bloco 4, vamos falar sobre as técnicas cirúrgicas. Primeiro, sobre a hemodiluição. O que é a hemodiluição? Quando é que ela pode ser utilizada? Para quem? Doutor Hernan já comentou, né? Já deu aí um spoiler, né? Não, é porque realmente assim, uma coisa que a gente acha que é uma coisa muito nova, mas não é. Eu já fazia. Né? Quer dizer, eu tenho 28 anos, vamos botar aí que, fazendo um retrocesso, há 25 anos atrás, a gente já via isso ser feito nos hospitais da USP, né? Do HC. Tudo bem. Mas a nossa realidade não é a realidade do Hospital das Clínicas da USP. É verdade, eu sei disso. Mas isso foi há 25 anos atrás. Não é possível que a gente não tenha, pelo menos, melhorado na evolução de 25 anos atrás. Tanto que hoje a gente tem o Cell Saver, né? Para fazer cirurgias de grande porte. Por que não implementar
a hemodiluição? O protocolo é justamente esse, quer dizer, a cada X ml de sangue total que eu tenho, eu reponho em cristalóides, né? E essas bolsas vão ficando armazenadas de acordo com a necessidade do porte da cirurgia. Na hora que o paciente começa a ter sinais de debilidade hemodinâmica, ou seja, ele faz uma hipotensão mais severa, lembrando que hoje a gente trabalha com um conceito muito próprio de hipotensão permissiva, a gente não está tão mais correndo atrás de números, né? Principalmente no paciente da emergência, então, o cara fez uma hipotensão, mas está mantendo o restante dos parâmetros, a hipotensão é um deles, mas está mantendo isso e está armazenando sangue. Na hora que começa, vamos dizer assim, mostrar sinais que pode haver um declínio hemodinâmico, aí eu começo a retransfundir o paciente com aquele sangue que está diluído. E aí a primeira bolsa que saiu, ou seja, aquela que tem maior concentrado, maior potencial de oxigenação para as células, vai ser o último que vai entrar. E quando ele entra, geralmente o paciente já está no final do procedimento cirúrgico, já totalmente tranquilo, estabilizado, sem maiores alardes em termos de complicação hemodinâmica. Pode acontecer? Pode. Qualquer procedimento pode acontecer, qualquer atitude negativa. Pode ocorrer, mas não é o convencional. E isso a gente já usava lá atrás. E que tipo de cirurgia de Qualquer paciente? uma. Qualquer um. Ó, Você utiliza muito na sua prática? Não, então, aqui a gente não usa. Né? Pela limitação aqui no profissional estado, mesmo, né? eu particularmente, eu nunca vi ninguém utilizar hemodiluição. Já vi self-saver, né? Sim. É usado em cardiologia, é usado na cirurgia de coluna, porque são sangramentos muito pronunciados, né? Claro que isso tem um custo, mas como o Dani falou, o SUS, né? Ele tem a cobertura, existem portarias que fazem essa cobertura, então a gente tem esse dispositivo. E para os pacientes testemunha de Jeová? Não é utilizado não aqui? Então, vai depender do local onde você estiver. Por isso que a Coli entra aí, e Pra quando o poder Danilo fez o contato, né? intermediar Pra gente fazer, vamos dizer assim, uma ponte, né? Para tentar trazer os hospitais Incluir. parceiros, né? Entendi. E a gente, assim, vamos dizer, eu comprei essa briga, né? Vamos dizer assim, entre aspas, porque realmente é uma coisa que eu tento evitar ao máximo, é fazer transfusão, por várias questões, não por questões religiosas, porque eu não sou dessa linha, né? A minha linha religiosa é outra, não tenho nada contra, precisa ser respeitado. E é óbvio que quando a gente, aí vem a questão ética que você falou, né? A gente que está na emergência, óbvio que a gente se depara de um protocolo, e agora, faz ou não faz, né? Aquela história, a gente por defender um protocolo maior, que é o bem à vida, a gente termina tendo que fazer muitas vezes aquilo que de repente não tem tanto nível de evidência satisfatório assim. O sangue resolve. Na maioria das vezes resolve mesmo. Mas tem as testemunhas de Jeová que tem um protocolo institucional, constitucional, dizendo que precisa ser respeitado a preferência dele. Exato. Paciência, eu acho que tem que ir por aí, né? O problema é que eu sempre costumo dizer assim que justiça e medicina é uma coisa que estão sempre brigando entre eles, porque ninguém sabe se a gente faz o certo tá errado, se a gente faz o errado tá certo, né? E decisão de juiz, Vai saber. pô, só depende da hora, a gente só sabe na hora que sai, né? Depende se o cara tá de bom moço, se não tá, então, né? o interessante é Infelizmente seguir, né? A gente segue o Quem protocolo. recusa, Exato. não faz, né? Eu trouxe até uma cópia aqui, fiz um breve resumo da portaria de consolidação número 5, Sim. de 28 de setembro de 2017. É uma portaria que já tem quase 8 anos, do Ministério da Saúde, né? E, em parte, ela fala sobre sangue, componentes e derivados. Para não parecer que essa técnica, né, hemodiluição normovolêmica aguda, para parecer que é algo acadêmico, uma pesquisa, algo empírico, na verdade, não é. Né? Já está algo bem abalizado, né? Bem consolidado, é uma técnica descrita, assim, e geralmente quem faz é a equipe de anestesiologia. Isso. Né? A equipe de anestesiologia que faz. Nessa portaria ela diz, no artigo 6º. É a portaria de consolidação, é essa? Essa, de consolidação número 5. Aí ela fala sobre, no artigo 6º, né? Toda transfusão traz em si um risco ao receptor. No 7º, deverão ser consideradas ações que reduzam o consumo. Isso para qualquer paciente, né? É uma instrução do Ministério da Saúde que não se aplica ao paciente testemunho de Jeová que recusa convicção religiosa, não. Isso aqui é geral. Na verdade, o Ministério da Saúde está acompanhando, né, as diretrizes que a OMS tem determinado. Aquilo que a gente falou, né? Desde quando a OMS começou a bater na tecla, banco de sangue, não é só hemoterapia, é hematologia também. Sim. E parece que a tendência agora é cada vez mais ficar mais hematologia do que mesmo a hemoterapia. E não precisa ser antagonista, não precisa ser rival. Isso. O PBM, na verdade, vai ser administrado pela própria agência transfusional, o hemocentro, que vai gerenciar isso. Na verdade, essas técnicas estão descritas aqui também na portaria. A máquina é citada no artigo 222. A recuperação intraoperatória de sangue será feita por meio de máquina especializada. Que é o Cell Saver, né? Que é a mesma... Isso mesmo, a Cell Saver. E o artigo 221 fala da hemodiluição normovolêmica, que é essa técnica... As duas técnicas cirúrgicas, né, que podem ser utilizadas. abordadas. Então, você explicou já a primeira, a hemodiluição, e essa Cell Saver. Então, a Cell Saver, ela funciona... É muito parecido com aquela questão da ECMO, né? Que é a circulação de membrana extracorpórea. Não é a mesma coisa, ela é parecida. O que acontece? Ele capta o sangue, né? Um processo de aspiração contínua, passa por um filtro, isso faz a filtragem, né, de impurezas, de células que não são desejadas, vamos dizer assim, e aí, através de um outro tubo, ele retorna para o paciente. O
É como se fosse um filtro. Sim. Né? A ECMO tem um Era componente isso que eu ia diferente. perguntar, qual é a diferença, Não, então, né? porque a ECMO seria um sistema de, vamos dizer assim, diálise organizada, né? Você vai para botar o paciente na ECMO, então você vai fazer uma derivação, por exemplo, cardiopulmonar, o coração para e ele vai fazer a função do pulmão. Então ele vai oxigenar, né, aquelas células e retornar para o corpo, fazendo o papel do pulmão e do coração. O Cell Saver não tem nada a ver com isso. Ele é um sistema de aspiração continuada que filtra o sangue e devolve o sangue para o paciente já sem as impurezas que a gente tem. Gordura, células infectadas, qualquer que seja, alguma coisa que aconteceu durante o procedimento que não deu certo, principalmente gordura, né? Porque se a gente transfundir gordura, a chance de fazer embolia gordurosa é alta. Então ele passa por um filtro e devolve esse sangue para o paciente, sem uma perda significativa do número de hemácias. Tem perda? Tem, como todo processo mecânico, vai ter alguma perda. Né? Como a diálise. O paciente tem perda da volemia? Tem. Né? O sangue que fica no capilar é perdido, não volta todo para o paciente. Não 100%, mas volta a maioria. E é um recurso extremamente importante. E, novamente, é um dispositivo que é utilizado em cirurgia, geralmente de grande hipótese, por exemplo, correção de escoliose, cifoescoliose, né? Porque são cirurgias que sangram muito pela manipulação de musculatura paravertebral, de corpo vertebral e tudo mais. Não, o pessoal da neuro, praticamente da neuro, né? Já tem utilizado isso de forma muito habitual. Né? E por que não? As técnicas. Não, principalmente a Cell Saver. A outra, eu nunca vi ninguém fazendo aqui. Ninguém aqui. Nunca vi. Não sei o porquê, se é dificuldade técnica, se é alguma coisa. Vamos aí entrar nos hospitais, mas é verdade, fazer palestras, porque reuniões. se você for ver o procedimento em si da hemodiluição normovolêmica, não é um procedimento difícil de ser feito. Agora, você tem que querer fazer. Né? Basicamente é isso. Você precisa querer entender como é que se faz e não... Eu acho que fica mais fácil, né? A gente preencher aquele canhotozinho e solicitar o sangue, do que eu coletar o sangue, armazenar ele de forma adequada, porque precisa ser armazenado, né? E na hora de retransfundir, de voltar para o paciente, saber qual é a sequência correta de fazer isso. Mas eu, como sou um cientista por excelência, né? Eu gosto de estudar, eu acho que é um protocolo que poderia sim ser adotado na maioria dos grandes hospitais. E acaba sendo mais barato até do que a máquina. Porque não vai precisar de máquina. O único equipamento que precisa são 2 bolsas de sangue mesmo, de coleta de sangue, que já vem ali com citrato, com anticoagulante, né? O anestesista, logo depois da indução anestésica, ele vai ali no centro cirúrgico mesmo, retira uma bolsa, às vezes 2 bolsas, né, de sangue total, e às vezes esse sangue fica conectado com o paciente, fica ali no agitador, já está com anticoagulante para aquela quantidade de sangue, né? E o volume é reposto com cristalóides. Então, na verdade, é conhecimento da técnica, porque custo mesmo vai ser o custo de 2 bolsas de sangue, né? Que vão ficar ali. A vantagem dessas técnicas de autotransfusão é porque não precisa de teste sorológico. Sim. Não vai ter lesão de estocagem. 100% compatível, DNA compatível, Isso. sem imunossupressão, sem antígeno de doadores diversos, né? O sangue entra basicamente de imediato. Colheu, logo em seguida retorna para o paciente. Então não tem problema de estocagem, né? E eles têm comparado assim, eu assisti a palestra do Dr. Helder Sérvio, lá do Piauí, né? Teresina, cirurgião geral, bariátrico, e ele comentou o seguinte, eu fiz muito na emergência, né? No hospital geral lá deles, de Teresina. E ele comentou que a hemodiluição normovolêmica e a recuperação intraoperatória de células é como feijão e arroz, uma completa a outra. Uma complementa a outra. Até porque a hemodiluição normovolêmica é sangue total. Você retira 2 unidades, ali tem fatores de coagulação, plaqueta, tem tudo. Não precisa passar em filtro nenhum, tá ali na bolsa. Só tá no agitador ali na base da cama cirúrgica, subiu, vai descer por gravidade do paciente, sem nenhum equipamento. Sangue total. E a recuperação intraoperatória, por meio dessa máquina que o doutor Hernan comentou, né? Ele comparou assim, que era o sangue que seria perdido pelo cirurgião. Não é o da circulação extracorpórea, né? Naquele papel pulmão-coração, né? Vai ser algo totalmente diferente. Aquele sangue no campo cirúrgico, que seria talvez com a compressa cirúrgica ali enxugado e perdido, né? Vai ser aspirado e vai ser lavado e vai ser lavado, né? Existe a possibilidade do mesmo paciente fazer as 2 técnicas? Eu não sei dizer se é compatível fazer as 2, não, mas eu acredito que talvez sim. Né? Porque você está retirando sangue e o sangue está sendo perdido no campo. Depois... vai ser recanalizado, filtrado. Acredito que sim. Eu literalmente, eu não tenho muito aprofundamento nessas técnicas, não. Porque, na verdade, desde que eu retornei para cá, eu nunca vi fazer isso aqui. Né? E a Cell Saver é algo assim, vamos dizer assim, relativamente novo, né? É um procedimento relativamente novo, que é um derivado, vamos dizer assim, da ECMO, né? E que vem crescendo nos últimos anos. Mas ainda, talvez, novamente, pela falta de conhecimento da equipe hospitalar, não vou nem dizer do médico, né? Porque, por exemplo, lá em Cururipe a gente tem uma que é usada pela neurocirurgia. Mas, novamente, quem usa? A equipe da neurocirurgia. Especificamente o cirurgião de coluna. Poderia ser. Mas e o pessoal da cirurgia cardíaca não usa por quê? Não sei te dizer. Aí entra numa questão muito técnica que eu não sei se tem, vamos dizer assim, condições de ser utilizado naquele momento. Eu acredito que sim. Mas isso é uma outra situação. Mas pode ser utilizada?
Pode. O hospital recebe por isso? Possivelmente recebe. Porque, basicamente, é o filtro que vai ser utilizado. Porque a máquina fica lá Você já está 24 sendo horas. feito pelo SUS? É isso que eu estou falando, né? O que me gerou muita dúvida, desde que o Danilo foi conversar com a gente lá no hospital, eu até fiquei de fazer essa pergunta lá no dia, e eu vou bem tranquilamente dizer assim, fiquei meio acanhado, né? Mas na hora que o hospital ele solicita o sangue, ele recebe pelo sangue, não recebe? Ou não? Financeiramente falando? Eu sei que, por exemplo, no último relatório do Hemoprod, o último relatório que eu tenho, né? É de 2020. Sim. Então, o Hemoprod é um sistema que analisa toda a produção dos hemocentros do Brasil. Então, em 2020, houve um repasse do SUS, né, para os hemocentros, no valor de 1,5 bilhão. Por os 1,5 hemocentros. para os hemocentros. Aí, naturalmente, o que vai acontecer? Os hemocentros estão ligados ao Sistema Único de Saúde, né, público. Então, todo hospital que está no sistema vinculado, né, ele vai querer usar a estrutura, né, do que está sendo ali, né, apresentado. Esse repasse, eu acho que ele vai diretamente para a Secretaria Estadual, vai para o Hemocentro, né, e, naturalmente, por ter uma via de pagamento, de orçamento para isso, é mais uma barreira para você enxergar como eu poderia também colocar no orçamento isso. Né? Mas eu tenho uma experiência positiva, que é do Hemoce. Permita só comentar do Hemoce. O Hemocentro do Ceará, ele encontrou o caminho das pedras, por assim dizer. Porque o próprio Hemocentro hoje, né, ele tem 11 máquinas de recuperação intraoperatória. Sim. Ele tem 11. Que ele deixa já na agência transfusional dos principais hospitais, no HGE deles, lá que é o Instituto, eu não lembro bem agora. Instituto Frota. Pronto. Então, ele já deixa lá no Hospital Geral deles, né, no Instituto Frota, e já deixa em outros hospitais de cirurgia cardiovascular, que tem um sangramento bem maior na cirurgia, né? Então, de alguma forma, eles já conseguiram monetizar isso, né? Será que é por meio da quantidade de unidades transfusionais que eles recuperam, é o volume, né? Ou até mesmo o estudo de margem de lucro. Numa reunião que a gente teve científica na Santa Casa agora, recente 2020... Exato. Deixa de gastar... com o componente, que uma bolsa de sangue chega a 1.500, exatamente. Né? Mas então, a dúvida que eu levantei justamente é essa. Que a Secretaria de Saúde, seja município ou do estado, eles recebem, isso aí a gente sabe. A pergunta é se o usuário final, que é o hospital, se ele recebe por isso, né? Também por conta disso, entendeu? Entendi. Ou ele só seria um atravessador do procedimento, não é? Por exemplo, aqui nós temos o Hemoal e temos o Hemopac. Então, o Hemoal, ele basicamente é o do Estado, o Hemopac é particular, não é? Mas, por exemplo, hospitais de grande porte daqui, de uns anos para cá, deixaram de trabalhar com o Hemoal, não sei o porquê, passaram a colocar dentro das suas estruturas o Hemopac. Também não sei porquê e também foge a nossa discussão aqui. Mas é saber o seguinte, se existe algum ruído, que o hospital receba por essa hemotransfusão. Entendeu? Que de repente ele estimule a hemotransfusão porque ele tem um retorno financeiro. Com o Safe Saver, né, o Cell Saver, ele não tem. Entendi. Ele tem porque ele usa o filtro. E quando ele bota o filtro, né, que seria um material de um OPMS da vida, ele vai receber, porque está dentro do pacote embutido dentro daquela cirurgia. O sangue ele vai gastar, porque tem a bolsa, tem o citrato, tem o anticoagulante, tem tudo, tem a estocagem, ele tem que se autofornecer, ou seja, tem que gerar uma forma de fornecer, né, proventos para poder manter aquele sangue armazenado e a equipe trabalhando. Né? Mas a pergunta assim, que eu fiquei realmente me questionando é se os hospitais que têm prescrito as hemotransfusões, se eles têm lucro em relação a isso. Já que você levantou, doutor Hernan, essa questão, a doutora Camila, imagine também a pressão que existe, né, no sentido da validade do hemocomponente. Sim, então a gente viu que o sangue acho fresco... que é mais a urgência de utilizar mesmo, isso. Né? Por ter ali, né? Tem que ser utilizado. Em 2020, o relatório da Hemoprod foi que houve mais de 40% de descarte. Imagine, um orçamento de 1,5 bilhão, 40%, mais de 40%, cerca de 600 milhões foi para o ralo. E basicamente por vencimento de validade do hemocomponente, que ele tem validade, por exemplo, o concentrado de hemácias, ele dura 45 dias. Hoje, nessas visitas que eu tenho feito nas agências, hospitais, com o curso PBM-FAO, que eu estou coordenando e ministrando essas aulas, até em parceria também, que a Coli convida, né? Sim. Então, o que acontece? Eles têm um seguinte normativo, né? Eles ficam com o concentrado de hemácia até 35 dias, são 5 semanas, né? E quando falta 10 dias para o vencimento, eles devolvem para o hemocentro. Né? Então, cada dia estocado é um sangue que está com mais lesão de estocagem. Aí existe uma pressão, né, infelizmente, para que o sangue que é fresco fique guardado. Aí, no final das contas, acaba... Esse é um desafio, né? Esse é um grande desafio. E mesmo que haja um protocolo de dizer, vamos tentar usar o sangue no máximo de uma semana. Mas se isso acontecer, torna inviável a prática. Vai ser um descarte ainda maior, vai ser economicamente ainda mais inviável, né? Então, acho que tem essa pressão também, né, que a gente pode comentar aqui. Mas eu acredito que o que vai quebrar o paradigma
É o conhecimento. É o conhecimento. Eu também É o acho conhecimento. Eu vejo É. que ainda existe muito preconceito. Onde não há conhecimento, Isso, há preconceito. com certeza. Só para você ter uma noção, Danilo, a gente que está na ponta do processo, o prescritor, normalmente a gente não sabe essa questão de validade, né? Se o sangue está na validade, se não está, se tem sangue mais novo, se tem sangue mais velho. Isso, o que vem... Não, o que vem que faz, né? Esse gerenciamento é do banco de sangue. Sim. A gente, ainda bem que a gente não entra nesse processo, né? Porque ia ser problema. O cara dizer, só quero se for sangue novo. Né? E aí é que o descarte ia ser horripilante. Mas a gente realmente não toma parte disso. Esse final de semana, lá no hospital, eu tive um problema sério. O cara com 4 mil, não era hemácias, mas era 4 mil plaquetas. Não tem plaquetas. O Estado não tem plaquetas. Faz o quê? Não tem plaquetas, mas é heterogrupo. Faz ou não faz? Faz ou não faz? Pô, vai fazer. Você tem que fazer, faz. Né? Risco de vida, risco de morte, tem que fazer. Vamos fazer. Mas tem esse problema. E eu não sei lá o que acontece. A gente vê sempre campanha, né? Carnaval. Geralmente, perto de festa, né? De feriado, sempre tem o hemocentro pedindo sangue, porque o estoque está baixo, que não sei o quê, caramba, né? Tem esse processo. Mas isso é um problema, realmente. E a gente pega, muitas vezes, o paciente com 4,5 de hemoglobina e entenda o seguinte, muitas vezes, e eu me incluo nisso, a gente não trata a hemodinâmica do paciente. A gente trata o número. Isso, o exame. Que é uma coisa que eu sou o primeiro a dizer em sala de aula, né? A gente não trata número, a gente termina tratando o número. Né? E não o paciente em si. A gente sabe que número é uma coisa assim linda, fantasiosa, que é criada na cabeça de quem inventou. Esses dias eu estava falando isso, né? O protocolo existe para ser seguido, existe, mas a gente precisa ver o paciente. Né? A clínica é soberana. Não, porque, por exemplo, assim, abrindo um adendo nesse, só para vocês entenderem que eu estou falando desses números são mágicos, um dia desse eu estava vendo um relatório de um infectologista, e ele perguntou o seguinte, de onde é que criou a ideia que precisa usar numa faixa de 7 a 10 dias de antibiótico? Sim. Não existe em canto nenhum nível de evidência isso. E isso lá atrás, alguém disse assim, vamos usar de 7 a 10 dias, porque vai garantir que vai ter uma eficácia. Hoje em dia já tem tratamento com 2, 3 dias. Paciente com 3 dias, 2, 3 dias com antibiótico, debelou a infecção, tem uma procalcitonina negativa dentro do valor normal, tira o antibiótico. Isso. Aí você vai dizer assim, mas onde é que você tem procalcitonina? Meu amigo, isso é outra história. Então, como a gente não tem procalcitonina, de forma habitual, o que a gente faz? 7 a 10 dias. Vai arriscar. Mas isso não é mágico. É a mesma história da hemoglobina de 7. Ah, não, porque a gente viu que com abaixo de 7 pode acontecer isso. Pode. Mas, por exemplo, isso é normativa, que todo mundo vai ter isso? Não. E eu me boto como exemplo. Sou um exemplo talvez não muito bom, mas eu fiquei com 4,5 de hemoglobina. Sem sintoma nenhum. Tudo bem que eu estava deitado numa cama, pós-Covid, mas tomei o sangue, porque era 4,5 e precisava chegar pelo menos a 7. Era isso que eu ia perguntar. Entrando agora no bloco 5, sobre a ética e a emergência. Quando só o sangue salva. Vamos lá para uma situação aqui. Vamos imaginar um cenário crítico aí. Hernan tá lá atendendo, chega o paciente em choque hemorrágico, e aí uma transfusão, ela seria o quê? Cabível naquela situação, né? Ou seja, a única forma de salvar a vida desse paciente. Porém, ele é testemunha de Jeová. E aí ele recusou previamente essa transfusão. O que o médico deve fazer? Então isso é uma questão difícil de responder, né? Se a gente fosse basear no que a gente está discutindo aqui, a gente teria que ter um tempo hábil para o organismo responder às drogas, seja o ferro, seja a eritropoetina. Estou falando de emergência. É isso. Essa pergunta eu fiz ao Danilo no dia da palestra, né? É uma coisa assim, extremamente delicada. A gente sabe que do ponto de vista ético, e a gente, como ele já falou aqui, a gente é assegurado, ou a gente é menos exposto a processos, a procedimentos legais. Quando a gente segue protocolos, os protocolos hoje são fechados. Então, exemplo, a TLS, né? Que é o Protocolo Mundial de Suporte à Vida no Trauma. Chegou... Antigamente a gente fazia 2.000 de cristalóide, depois se pensava em sangue. Isso foi caindo. Hoje o protocolo é 500 ml de cristalóide, no máximo 1 litro, não respondeu a sangue. É uma situação muito ímpar, né? E assim, quem está na ponta do plantão pode ficar tranquilo, que se o paciente chegar desacordado, desassistido, com sangramento, ele vai tomar sangue. Independente de qualquer coisa, porque é uma questão protocolar. O paciente recusou. Então, o médico tem que respeitar. Então, a normativa que a gente tem, pelo menos que eu conheço, a gente vai terminar tendo que fazer a garantia da vida, porque a vida não nos pertence, né? A própria Constituição determina que a vida é um bem maior e pertence ao Estado. Sim. Né? A gente sabe que isso é uma teoria muito boa, mas que é difícil de lidar. Mas na emergência, o cara, na hora que ele está dizendo que não vai receber, ele está consciente. Isso. Se ele estiver consciente, até que se prove o contrário, a gente vai tentar explicar o procedimento e vai tentar tomar outras medidas. Agora, se isso vai dar sustentação ao quadro de sobrevida ou não, muito pouco provável que vá. Né? Eu comentei isso no dia da palestra, quando eu fiz medicina legal, né? O meu professor era um cara da polícia militar, e o professor, né? E ele botava o telefone lá e ele dizia assim, para questões pessoais não me liguem, mas para questões profissionais estou disposto. E o exemplo foi esse, se chegar alguém lá dizendo que é testemunha de Jeová e não vai tomar sangue, me liga que eu boto 2 policiais, você faz o sangue e diz que é suco de groselha. Isso na época pra gente foi um choque, mas estudante, né, acha tudo isso muito engraçado, né?
Ruim é quando a gente vive isso no dia a dia. E tem que decidir ali na hora. E tem que decidir na hora. A maioria dos pacientes, quando chegam em situação de choque hemorrágico, né, choque hipovolêmico por hemorragia, eles, na maioria das vezes, eles já chegam numa situação de coma ou chegam já desacordados. Eles normalmente não participam muito dessas reações. E a família não tem acesso à área vermelha. E nem a gente, sinceramente, a gente procura saber se o cara é testemunho de Jeová ou não. A gente está ali tentando resolver uma situação ímpar que precisa ser resolvida. Claro que não adianta fazer sangue sem parar o sangramento. Então, a gente vai fazer a interrupção e aí, se precisar, a gente vai terminar fazendo. São duas situações diferentes. Uma, ele está consciente e ele recusou, e aí a gente não faz. E a outra, ele está inconsciente. A gente vai tentar convencer, não teve recusa ali, vai tentar convencer a família, ele, que precisa fazer. Olha, tem algumas situações que eu já me deparei. Você conseguiu reverter. Então, né? Aqueles processos, paciente criança. Sim. Porque eu acho muito engraçado isso, e eu não sou contra, novamente, a questão religiosa. Mas, já dizia a música, né, acho que é Evandro Mesquita, que ele diz assim, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Então, numa situação muito ímpar, que a gente pega, por exemplo, crianças, né? Faixa etária que é difícil criança de 8, 9 anos, por exemplo, com leucemia, precisando de hemotransfusão, e os pais, e obviamente a criança deve estar dentro desse parâmetro, é testemunho de Jeová. A gente já viu, literalmente, o casal brigando, um queria e o outro não. Um dizendo que era para fazer e a outra dizendo que não era para fazer. E aí, obviamente, um médico do plantão, graças a Deus não era eu, né? Ele era hematologista e disse, olha, o critério formal é para fazer. Então, um de vocês responsáveis assina a transfusão, assina. Está aqui o TCLE, né? Termo consentido, assinou, transfusão e a criança sobreviveu. Eu acho que um fator complicador nessa conversa nossa e que talvez traga a gente fazer outros comentários até agora nesse tema, seria assim, e se esse paciente, ele é um paciente de tipagem rara? Tem uma tipagem rara que é o RH ouro, né? Sim. É um paciente que não é nem RH positivo nem negativo. É dificílimo um banco que tenha, né? E assim, um caso emergencial. Isso. Ou um paciente que já foi politransfundido de traumas ou de uma quimioterapia, depois ele precisou de várias transfusões, né? E agora ele tem tanto antígeno diferente, de doadores diferentes, tantas bolsas que ele tomou. Que não tem um tipo só. Que não tem mais, né? A fenotipagem dele ali, né? E ele não pode tomar. Aí, nesse caso, o paciente, ele aceita a transfusão, ele aceita, mas não pode tomar. Não há indicação médica para tomar. Aí ele vai morrer? Aí eu acredito que, assim, se o protocolo único for transfusão para corrigir o choque hipovolêmico, ele vai tomar, né? Mas a ideia é, alguns médicos, na linha de pesquisa do PBM, eles já entendem que dá para tratar choque hipovolêmico com a ideia daquela hemodiluição. O paciente que perde 2 litros de sangue, 2.000 ml, ele já está em choque, né? Então, mas ele tem sangue lá, ele tem sangue. Um paciente de 80 quilos tem pelo menos mais uns 3 litros e meio. Seria mais ou menos dependendo do grau do choque, né? Esse é o problema, porque, por exemplo, se eu tiver um paciente com um choque grau 4, que entra no protocolo de hemotransfusão maciça, já não dá para fazer. Em tese não dá para fazer. Se ele tiver um grau 2, você dá para pensar fazer nisso. Vou lá, um grau 3, que você está naquela decisão de fazer cristalóide e sangue, não é só sangue, dê para fazer. Mas entra num grau 4, que é literalmente só sangue corrige, eu estou colocando a posição muito pessoal. Eu acho que nenhum cirurgião que esteja na emergência, ou clínico, ele vai fazer hemodiluição num paciente que já tem um grau de choque importante, já com hipotensão, anúria, cianose, gasometria arterial já muito alterada, com Basexcess estourado. Acho pouco provável de dizer assim, não, eu vou aqui fazer em detrimento a respeito à religião. Eu estou falando pela questão meramente científica, né? Sim. Eu sei que, já falei, sangue para mim não é vida e eu acho que a transfusão é a exceção do processo. Estava conversando com você ali, a gente tem muita dificuldade nos hospitais públicos de ter o ferro, seja ele quelato ou seja ele a maltodestrose. Essa semana passada, depois da visita do pessoal da Coli e do Danilo, eu consegui que o hospital padronizasse ferro e B12. Ótimo. Então, é um avanço. Mas isso é uma normal dentro da rede pública? Não é. Não é? O próprio HC tinha muitas restrições, eu não sei se o Danilo chegou a pegar essa época, provavelmente sim, que as pessoas evitavam fazer sulfato ferroso ou ferro quelato em injeção se não fosse por uma técnica apropriada intramuscular, pela técnica em Z, porque poderia dar complicações, abscesso, tem uma série de restrições. Venosa, então, tem aquele mito de que o ferro vai causar reação anafilática. A gente sabe que isso é uma coisa que é raríssima de acontecer. Mas assim, alguém disse que pode acontecer e alguém engoliu essa conversa e contou essa história para todo mundo. Então, vai fazer sangue? Vai fazer no hospital? Né? Nós temos uma colega... vai fazer ferro, né? Não vou citar aqui, mas vamos fazer ferro, né? E fiz na minha filha, na clínica dela. Tava precisando. E a mãe, meu Deus, quase me engoliu. E vai fazer ferro dentro da clínica. Vai. E a chance de choque anafilático? Minha filha, é 1 em 1 trilhão de pacientes. Não é possível que ela vai ser agraciada nesse momento, né? Como então, qualquer coisa, qualquer outra coisa. Você pode andar na rua, levar uma topada, cair, bater a cabeça e morrer. Pode, são fatalidades. Então, assim, respeito, né? Você viu lá o diretor do hospital, né? Bem rígido.
se cair na minha mão, eu faço sangue. Não, Mesmo... não, é radical, porque eu aprendi assim. Né? Ele falou lá no dia da gente, a gente até desconversou, não, vamos acabar essa conversa aqui mesmo, porque não é bem assim, né? Isso é uma coisa que, como a gente viu há 50 anos atrás. Isso é uma realidade atual. Né? Mas essa é a maioria, aqui a gente tem, ainda. É por isso que eu me lembro, importante, quando eu era daqui do Veredas, que era o Sol do Açúcar, eles criaram uma comissão própria para testemunhos de Jeová. Existia uma comissão intra-hospitalar que ficava vigilante para saber quando era testemunho de Jeová. Para saber se ele ia precisar de sangue ou não, e se a gente médico estava respeitando o direito de não fazer hematransfusão. Sim. Comissão essa formada por advogados. Ok? Não sei se vinculado ao hospital, ou à Acolhi, ou qualquer outra instituição. Mas estava lá. E normalmente se respeita. Né? Em situações extremas aqui, realmente esse processo precisa ser... Eu acho que tem que ser questionado. Concordo com o que ele colocou, sangue raro, multivariações de fator RH que foram hemotransfundidas repetidas muitas vezes. Mas isso, assim, tudo na medicina a gente vê dentro de uma normal, né? Então, quando diz assim, existe o sangue raro? Existe. Existem as reações cruzadas por politransfusão? Claro que existe. Muitas, não são poucas não, muitas. Mas dentro de um universo de habitantes que nós temos, qual é a normal? A normal significa 50% da população responde de forma positiva. É o sangue raro, é o politransfundido, é o cara que precisa. Eu digo assim, por isso que todo mundo já ouviu falar que médico e cientista não se mete com religião. Né? Inclusive no nosso dito juramento de Hipócrates está dizendo lá que independente de sexo, raça, idade e religião, eu farei o melhor pelo meu paciente. Exato. Porque a gente não, né, dentro do processo ético, a gente não entra nesses méritos. No caso dele, o melhor para ele seria não transfundir. Para o paciente. Mas para o ponto de vista científico, médico-científico, o ideal seria a transfusão. Exato. Por isso que eu digo assim, é uma briga. Mas o nosso juramento é para o paciente. Para o paciente. Mas então, se o paciente tiver... Tanto que existe... Aí você veja que negócio meu... É a contradição do processo. Existe um dispositivo legal que diz que em situações de emergência... O médico decide. O médico é quem decide, porque o paciente não tem condições de decidir. Mas se ele está inconsciente... Por ser uma pessoa leiga no processo. Então, quando você chega lá com um cara... Por exemplo, eu sou médico, estava com 4,5 de hemoglobina. A minha médica disse, você vai tomar sangue. E você pode fazer o que você quiser, mas você vai tomar sangue. Eu poderia dizer assim, vou tomar não. Eu posso até dizer. Mas ela também tem o direito de dizer assim, pois então, a partir de hoje, você procura outro profissional para tomar conta. Existe esse problema. Tem uma atualização na questão de proteção jurídica, né? Nesse caso de pacientes testemunhas de Jeová, que foi o julgamento do STF. Então, em 25 de setembro de 2024, houve 2 casos de repercussão geral que subiram para o STF. Né? E o primeiro, a questão era, testemunhas de Jeová podem se recusar por motivo de crença religiosa a receber transfusão de sangue. Foi julgado no ano passado, em setembro, e ganhou assim uma atenção especial do Conselho Federal de Medicina, das próprias colis, né, que eu ouvia o comentário. E o outro, que foi o caso de repercussão geral, tema 957, era se o direito de liberdade religiosa ia permitir que o paciente recusasse tratamento por fundamento religioso e se o poder público tinha a obrigação de custear isso via SUS. E as decisões são... As pessoas têm direito de recusar e receber tratamento médico por motivo de crença religiosa, né? Sim. Testemunhas de Jeová têm o direito de recusar e receber transfusão de sangue por motivo de crença religiosa. Até porque isso é um dado da própria Constituição. Está dizendo lá. Eu acho que essa jurisprudência, ela protege o profissional que, dentro do seu conhecimento técnico, procurar um protocolo que atenda essa decisão, né? Sim. Especialmente se for um paciente adulto, esclarecido, um paciente que diz, doutora, olha, eu não quero morrer não, quero viver e confio que o senhor vai arrumar um jeito. Talvez aquele cenário assim, em que o médico vai se confrontar com a situação e eles, não, vou me proteger disso aqui, é um paciente de Jeová que recusou, vou procurar. Por quê? Tem também relatos de estudos de caso, né? Tem menos impacto científico, mas tem relatos de pacientes que ficaram com hemoglobina de 1,9, sim, né? Hemoglobina de 2,4. E conseguiram, com o PBM, né? Muitas vezes porque não tinha outro protocolo, não podia ser utilizada a hemoterapia. Nesses casos que a gente citou, né? O cara é alimonizado, ou o cara é uma tipagem rara. Não tem. Mesmo ele querendo, eu quero. Vamos fazer aqui os testes, vamos pegar no banco de Salvador, de Recife, não tem. Vamos para o Ceará, não tem a tipagem da pessoa, né? Ou casos como aconteceram lá perto do Instituto Federal, em Muricy, onde eu leciono, né? Em União, não caiu, despencou aquele ônibus na escolar, né? E foram dezenas de pessoas que chegaram de repente no HGE, né? Não tem sangue para todo mundo. Não tem sangue para todo mundo. Tem que fazer escolher ali, né? Seguir então, o que eu quero chamar a atenção com isso, evidentemente, que cai naquela de paradigma. O que é paradigma? É protocolo, é o que se faz, né? Mas assim, já que está havendo essas novas descobertas, né? E a medicina atual é baseada em evidência, de se construir algo. Peraí, o que é que pode ser feito, né? Do ponto de vista fisiológico, né? Então, se tem uma caixa furada,
né? O primeiro passo é tapar o buraco, Sim, sem né? dúvida, sem dúvida. Aí dá para ser feita a reposição, até porque o ATLS ainda permite a infusão de cristalóides. Então, dentro daquilo ali, Isso. ele permite até 1.000, mas aí será que eu posso fazer algo, já que o paciente recusa ou não tem o sangue dele, né? Até que ponto eu vou hemodiluir esse paciente? Aí, e que suporte de ventilação com suprimento de oxigênio eu posso fazer? E que outra compensação eu posso fazer, né? Há casos na literatura científica de pacientes que fizeram eritropoetina em uma dose de ferro venoso no pré-operatório ali imediato. Ó, vai fazer a cirurgia agora, faz a eritropoetina para estimular. E no pós, na UTI, no pós-operatório, continua e ele sai, né? A ideia é aquela máxima, né? O sangue é vida, o sangue salva, é só o sangue, né? Isso. Eu acho que é encontrar. Não existe uma solução única, né? Isso aqui substitui sangue. O que eu percebo, a maioria dos casos, assim, 90 e tantos % dos casos, o paciente chega com um certo nível de anemia, geralmente ferropriva, ou multicarencial, falta de B12, falta de folato. Ele está internado no hospital, vai ser diagnosticado com um caso cirúrgico eletivo, que vai ser tratado ali, vai ser preparado, mas não se faz. Mas o ele protocolo entra do não se jeito que faz. tá. Não, É isso. né? Hoje em dia, principalmente em cirurgia bariátrica e tudo, já tem visto, né? E já tem Nossa. preparado muito Não, o e- paciente com relação a isso, E, ó, né? tem uma turma da medicina que é o seguinte: pega o exame do paciente. A cirurgia é eletiva. Não é emergência, não, mas eletiva. Nossa, hemoglobina de 9, dá pra operar, não. Corre uma bolsinha de sangue antes pra poder operar. Isso é normal. Isso é normal. HGE é típico. Você chega lá e diz assim: o paciente chegou com uma lesão. Comeu que horas? Dá vontade de você dizer o quê? Cara, ele tava comendo nesse minuto um sanduíche com a Coca-Cola. Vai deixar de operar o cara por causa disso? Não, é só pra saber. Tá perguntando pra quê, então? Se isso não vai intervir no procedimento. Existe existe uma máxima dentro da emergência que todo paciente que chega, o estômago é cheio. Se ele comeu ou não comeu, o anestesiologista, Tem ele que vai estar ter que se preparado comportar pra da mesma aquilo. forma, como se o cara tivesse acabado de comer, Isso. para evitar complicações. É a mesma história do sangue. Isso. Não é? Tem coisas assim que eu tenho dificuldade de entender, viu, Dani? Semana passada eu pedi um hepatopata com variz de esôfago sangrando. A endoscopista disse: nossa, mas hemoglobina de 6? Tem que fazer sangue para fazer hemoglobina. Eu até perguntei lá na palestra: existe algum protocolo que contraindique isso? Não tem. Mas o cara se prendeu no número. Eu acho que, assim, esses pacientes, em especial, eles têm uma maneira de ser abordado, precisa ser abordado de uma forma diferente, mas precisa ter um processo de cultura médica que vem lá de trás. Não é da residência, não. A residência, né, que é a formação específica do médico que é recém-formado, que não é obrigatório, é uma opção, mas o marco dele não é ensinar isso ao recém-formado. Essa construção tem que ser feita Isso. durante a graduação, para mostrar assim: olha, isto é uma verdade, mas talvez não seja, veja bem o que eu estou falando, talvez não seja uma verdade absoluta. Existem outros recursos. Às vezes, quando eu pego um pau com a Camila, porque ela quer fazer B12 no povo. E eu digo: não adianta, porque a gente não faz B12, porque não tem nível de evidência. Mas os pacientes respondem. Mas enquanto não for nível de evidência adequado, não tem ninguém que vá adotar, porque não é protocolo. Então, se a gente consegue, com a COLI, junto com o estudo TBM, institucionalizar que existe uma maneira viável de fazer isso, eu acho que a coisa anda. Isso. Difícil demais, mas anda. Eu acho que quem está assim, falando de normativo, de protocolos nessa linha, é o pessoal da Unifesp. É o pessoal da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Inclusive, eu li no mês passado que eles conseguiram, junto ao Ministério da Saúde, institucionalizar um curso PBM, que eles vão ministrar. A equipe lá da pós-graduação, das linhas de pesquisa de mestrado e doutorado da Unifesp, que tratam dessas partes no Hospital São Paulo, que é o HU dele, né, de alternativa à transfusão, eles é que vão puxar essa equipe, né? A doutora Isabel Céspede, Panfilho, aqueles pesquisadores lá da Unifesp, né? Eles têm hoje um protocolo para manejo de sangramento com a parte total de hemostáticos sistêmicos, hemostáticos tópicos e essas máquinas e essa técnica que eles fazem, né? E tem também o ambulatório de anemias, que aí é um tratamento farmacológico de anemia e diretriz para terapia com eritropoetina, também da Unifesp, Hospital São Paulo. Legal. Então já está lá, né, na página deles, Unifesp, o protocolo. Acho que tendo protocolos com embasamento científico, aí a realidade vai mudando, né? Isso. E o que eu acho legal é que está aberto lá, outros hospitais podem, né, copilar a estrutura e adequar para o seu cenário de paciente. Mas assim, eu acho que vale a pena que as mudanças não sejam abruptas. Sim, que levem isso mesmo, paulatino, tem né? que ser gradativo. Até porque a gente sabe que a gente se baseia muito, né, na medicina do Sudeste, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, são grandes pontos de referência. Mas são realidades muito diferentes do Brasil como um todo, né? Você fala assim: não, mas na USP faz. A estrutura da USP é uma outra estrutura, né? É uma estrutura acadêmica que ela é voltada para a pesquisa. Não é para outra coisa, é para pesquisa, né?
E isso eu digo com maior tranquilidade, porque fui de lá. A Unifesp, idem. Né? A Unifesp, que é a Federal de São Paulo, mas também a federal, sofre os mesmos processos de retaliação de subsídio financeiro. Verdade. Mas é Unifesp. Tem peso o nome. Se você disser assim, vou botar o FAO na berlinda, né? Eu tenho 2 faculdades, o FAO e a Unifesp. Uma das 2 tem que fechar. Qual vai fechar? Não preciso nem responder, pô. Porque uma tem padrão de excelência, a outra não tem. Não estou dizendo que a UFAO é ruim, ao contrário, sou formado dela. Né? Mas não tem padrão de excelência. A outra tem. Né? Todo mundo tem um atalho. Eu quero fazer residência na Unifesp. Na Unifesp, anos atrás, o pronto-socorro ficou fechado 6 meses por falta de verba. E não ficou fechado. Mas ninguém divulgou disso. Só divulgou quando ele reabriu. O Hospital São Paulo reabre as portas. Opa, sucesso! Mas ninguém disse que tinha fechado. Por causa de problema orçamentário, não sei o quê. Né? Hoje tem uma estrutura por trás, né? O Hospital Israelita Albert Einstein ajuda ali, Santa Marcelina está gerenciando. A gente já tem aqui, Maceió, Albert Einstein está aqui, né? Ajudando um outro hospital aqui que foi aberto recentemente. Os caras estão botando a mão, devagarzinho estão tomando conta. Mas o que eu quero chegar é que talvez a realidade da Unifesp, os protocolos da Unifesp são excelentes. A pergunta que a gente tem que fazer é se eles são aplicáveis em toda a nossa esfera da Federação Brasileira. Eles estão com uma linha de investigação assim, 10 passos para implantar o PBM no hospital, né? Sim. Aí eles dizem que uma das coisas básicas, que assim, claro que sendo futurista, pensando em inovação tecnológica, né? Pensando que o PBM realmente atinja esse paradigma com 17 anos, daqui a 2 anos, como está se tornando uma realidade, né? Então, a ideia seria, primeiro, antes de qualquer coisa, ambulatório de anemias. O paciente anêmico, ele não pode ser tratado de forma normal. Não, é normal a anemia. Sim, né? Mesmo que ele esteja assintomático. Porque tanto os pacientes que têm uma infecção, uma doença crônica, eles podem evoluir para anemia profunda. E se for um caso cirúrgico, ele vai perder sangue, vai ter uma anemia ferropriva por sangramento. Então, essas linhas que resolvem muitos casos. Não, eu concordo com você. O problema é... Eu trago de novo o mesmo problema aqui. Não é isso o foco daqui. Mas a ideia é o seguinte. As condições que São Paulo tem de fazer os 10 passos para a implantação do PBM. São diferentes. É a mesma estrutura, por exemplo, que um hospital no norte do país tem, que não tem nem médico. Que é a estrutura de madeira, que o cara tem um médico a cada 15 dias que vai lá para fazer graça, não é? A minha dificuldade que eu vejo é essa. E que a anemia, que não era para ser considerado alguma coisa normal, passe, dentro da visão atual, que essas coisas carenciais de alimentação passem a ser algo normal. Aí ele tá anêmico, mas isso é normal. A gente vê isso. A gestante está anêmica. A gestante é normal. Não, cara, não é normal, não. Normal é que ela tivesse gestante com níveis de ferro, de transferrina, de ferritina, níveis de hemoglobina adequados para a situação dela. Eu acho que essa discussão aqui pode provocar médicos que estão na posição de gestor ou chefes de cirurgia que estão na posição de contato direto com a direção, que tem um diálogo mais próximo, para provocar essa mudança de padrão. Por exemplo, essa realidade mesmo do Carvalho Beltrão. Como é que o Carvalho Beltrão tem uma máquina que fica lá, uma self-save, uma máquina de recuperação intraoperatória para os casos de escoliose? Porque o chefe da cirurgia, ele conseguiu comprovar administrativamente, financeiramente, que é importante, né? Olha, em vez de eu pegar uma criança aqui, que eu vou corrigir a deformação de coluna, e fazer 3, 4 concentrados em hemácia, e o custo seria esse, eu vou querer um filtro. Talvez cada setor, né, do hospital. E a máquina estando lá, por que não aspira na ortopedia? Por que não aspira na cirurgia cardiovascular? Por que não aspira, né? Porque às vezes volta tudo para o primeiro ponto. Tudo muda com conhecimento técnico. Se eu estiver convicto, né, que isso daqui pode mudar a minha realidade, até a iniciativa de um colega vai me beneficiar. Eu acho que essa experiência do Carvalho Beltrão, que o doutor Hernan chamou a atenção no início, né? Ela pode ser, inclusive, copiada por outros hospitais aqui. Pelo Hemoal também. O Hemocentro, peraí, como foi que eles conseguiram? Como é que a CESAL paga, né, para o SUS do Carvalho Beltrão e a gente não tem no Hemoal uma máquina? Se no Hemocentro tem 11. Né? Então, na verdade, eu acho que despertar, conviver com essas tecnologias vai dar mais segurança para conseguir, de fato, mudar um paradigma. Isso daí tem que ter paciência. E alternativas, não ficar preso a uma alternativa só, não é uma técnica só. Então, gente, encerrando aqui, eu queria que o doutor Hernan desse uma palavrinha aí para os médicos que estão ouvindo hoje, para os pacientes também, e mostrasse, assim, qual é a importância de falar mais sobre isso, de incluir isso, né, essas novas, mais ou menos, né, tecnologias nos hospitais daqui. De novo, agradecendo, né, a Camila aí pelo convite. E eu sou sempre o contundente do processo, mas estou acostumado já. Né? Eu acho que... E eu sempre defendo isso com os residentes, com os estudantes, que a medicina não é estática, as coisas evoluíram. E o próprio professor hoje não é o dono da verdade, né? Eu sempre costumo dizer isso. Tem dúvida, traz aquela tua verdade e a gente vai discutir se está dentro dos parâmetros estabelecidos em protocolos.
Né? Não interessa o que o Hernan acha, o que a Camila acha, o que o Danilo acha, interessa o que está subsidiado em protocolos, em trabalhos. Papel recebe qualquer coisa, mas tem trabalhos que a gente sabe, né? Lancet, New England, por enquanto, são papers importantes que têm muito peso na comunidade científica. E que a gente precisa, sim, estar se atualizando desses procedimentos, desses protocolos, e atualizando conhecimentos que são muito antigos, né? Que a gente aprendeu lá atrás e acha que isso é uma verdade universal. Então, eu aprendi assim, eu vou continuar fazendo assim. Não, eu acho que eu aprendi assim, mas hoje já não é feito mais assim, né? E a gente pode mudar essa realidade, agora precisa da gente. E precisa de uma compreensão, talvez, de uma esfera maior, que não é a esfera nem médica, nem administrativa hospitalar, talvez a nível de Estado, né? Estado que eu estou falando, não é Estado Alagoas, não é federação, talvez de facilitar o acesso a essas substâncias para que o SUS possa, de forma positiva, contribuir nesse processo de desconstrução de que é necessário fazer sangue à torta direito, sabendo que tem riscos elevados e um custo muito alto para a gente, né? E você, Danilo, o que é que você fala para a gente aí? Primeiro eu quero agradecer também a doutora Camila, né, e o convite, né, direto que veio para mim, como também do doutor Hernan. Eu estou muito feliz de ter estado, né, há cerca de 15 dias lá no Carvalho Beltrão e ter tido a oportunidade de conhecer o doutor Hernan, bater um papo sobre esse assunto, e agora a gente está produzindo esse programa, né, que vai ficar aí para os médicos e para o pessoal da equipe profissional acompanhar. Eu acredito no que a gente comentou aqui, daqui para frente, o futuro da transfusão de sangue é o PBM, né, porque o PBM, na verdade, abre um arsenal de opções, abre um leque, né, de ferramentas que podem ser usados, e cada vez mais a hemoterapia vai se tornar mais hematologia. Tem um professor que veio numa aula online, que foi o Dr. Guilherme Rabelo, ele é um dos gerentes lá do INCO, e ele está encabeçando o programa Mais PBM da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Então, se a Associação Brasileira de Hemato, né, e Hemoterapia já está com esse projeto, né, de Mais PBM, é porque, né, as autoridades da hematologia do país entendem que é um caminho sem volta. Eu acredito nisso. Estou muito feliz de estar coordenando o curso PBM-FAO e estar inserindo também o Instituto Federal de Alagoas, né, nessa discussão, certo? E agradeço pela oportunidade de estar falando sobre isso, e espero que gere outros programas, que gere curiosidade na audiência, né, para que eles pelo menos pesquisem, estudem isso e vejam qual é o fundamento, qual é a base científica para essa discussão. Uma coisa interessante é que, assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre coli, né? O Hernan, quando mandou para mim, eu disse, coli, o que é coli? Aí fui olhar, né? Então a gente vê, a comissão de ligação com hospitais. Então é interessante porque a coli, ela mostra que a medicina ela não se faz sozinha. Sim, né? É importante que a gente tenha essa ligação mesmo com o próprio paciente, com os médicos, com o hospital, porque é assim que a medicina precisa. Eu não vou dizer que é feita, porque não é. Infelizmente. O ideal seria. Exatamente. Claro. Então, a comissão ela veio para isso, né? Para mostrar coisas que a gente não está enxergando, que a gente não sabe, que a gente não sabe resolver, né? Então, parabéns. Aí você veio hoje representando a Coli. Com certeza a gente vai divulgar o máximo aí. E tenho certeza que com o Hernan à frente aí também, muita coisa vai ser divulgada. Ele é professor, né, de faculdade, então tenho certeza que os alunos também já vão sair mais preparados da faculdade, porque infelizmente a gente não tem esse preparo na faculdade também, né, não tem. A gente não conversa sobre isso, é uma aulinha ali, 5 minutos falando, a testemunha acabou. Entendeu? Então, é algo muito superficial. E para entrar na cabeça do aluno, é complicado. Então, a gente já sai com a cabeça praticamente fechada para esse assunto. Quando se depara com um paciente testemunho de Jeová, a gente trava. E agora? Faço, não faço? Não vou fazer, porque senão vou ter uma sanção, vou ser preso, vou ser isso, vou ser aquilo. Então, não sabe nem o que é que pode acontecer, né? Vou perder meu CRM, enfim. Então, esse tipo de conversa aqui é importante por isso. Então, parabéns, professor Danilo, parabéns, doutor Hernan, e tenho certeza que outras oportunidades aqui mesmo, a gente vai abrir outras oportunidades para trazer outras situações, casos clínicos, enfim, entendeu? Se quiser vir com outras pessoas também da Coli para falar. Vamos apimentar a próxima com um hematologista aqui, né? Pronto. Mas não um hematologista que seja fã da Coli. Então, que seja, né? Perfeito. Gente, é isso, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar os contatos aqui que foram falados, né? Tem Instagram, tem alguma rede social, tem algo? Tem. Pode falar. No Instagram, por exemplo, queria divulgar o Instagram do curso PBM-FAO, né? O @curso.pbm. Estou representando o IFAO hoje e também falei, né, a partir da parceria que a gente está tendo com a Coli, e depois a gente pode deixar talvez na edição o contato de alguns membros da Coli, como o Cristiano Binas, que é o presidente aqui de Maceió, né, da Coli Maceió, para que os médicos possam entrar em contato numa urgência, assim, numa emergência envolvendo esse paciente. Perfeito. E o seu, doutor Hernan? Seu Instagram? Médico Hernan Tenório? Médico Hernan Tenório, né? A Camila sempre puxa, que montou essa página. Mas, assim, é uma página mais voltada para a parte de estudantes da área de saúde, de uma forma geral, né? Que a gente tenta abordar mais a parte técnica, né? E está à disposição, é aberto, né? O pessoal pode entrar, ver,
A gente está sempre promovendo aí algumas E discussões. qualquer coisa vocês podem abusar lá no direct do Pode, Instagram. qualquer coisa pode fazer pergunta, É. pode tirar as dúvidas, a gente está sempre à disposição. Isso. O interessante é até abrir caixinhas, né, de perguntas. Podemos sim, vamos gerar uma discussão sobre isso. Gente, muito obrigada por terem ficado até aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.